minha vida é isso, tá tudo bem, é massa. Só que eu preciso de mais dinheiro. Eu tô cheia de dívidas. Sim, e eu não sei o que fazer. Você tava com uma escola. Com uma escola, com família, família. com uma série de demandas. E eu precisava de grana. E aí essa minha amiga chegou pra mim. Eu, na verdade, pedi uma reunião com ela. Em dezembro de 2020. Eu falei… Lilian, né? Lilian é o nome dela. Inclusive, mandar um beijo. Eu falei… Amiga, Lil, né? Eu tô com umas dificuldades, eu preciso… E inclusive ela era uma das pessoas que eu ficava pedindo dinheiro emprestado. Porque eu pegava com uma amiga… E aí, depois pegava com outra pra pagar uma. E depois pegava com uma pra pagar outra. Foi um ano caótico. E aí eu falei, olha, eu tô na lona e eu preciso de uma ajuda, vamos conversar. E aí quando eu conversei, ela falou, cara, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu não entendo por que você não ganha dinheiro com a sua inteligência. E aí eu falei, como assim? Como assim? Como assim, né? E aí ela veio falar muitas coisas, né? Ela falou, por exemplo, os livros, eu já tinha 8 livros publicados, né? Sim. Os livros que você… Eu ia chegar nisso aí, exatamente. os livros que você publica, você ganha royalties? Você ganha um percentual de vendas do livro? Não. Isso depois meu companheiro, Thiago, ele reforçou muito quando ele chegou na minha vida, né? Isso foi 2020, Thiago chega em 2022, né? Então vamos chegar Porque no Thiago. até 2022, até 2022… eu segui sem correr atrás dessa grana dos livros, entendendo que a vida era isso mesmo. Sim, que você tinha publicado, tinha… porque a lógica colocado no mundo aquele seu conhecimento. É sobre isso. Mas não se apropriando do que é seu, né? Que você tá dividindo com os outros. Isso. Você precisa… A gente tem muita dificuldade, né? Com transformar em produto o que a gente sabe, mas é o que a gente tem. É isso. Tipo… pra mim era muito louco. Quando eu saí dali, no dia seguinte eu acordei com o nome intelectual diferentona. Ela falou, isso. Ela falou assim… Ela, seu Instagram, por exemplo, comece a trabalhar a sua marca de intelectualidade no seu Instagram. Você já dá aulas no seu Instagram, você já forma pessoas, é uma necessidade sua. Né, que surgiu nesse contexto de pandemia, você falar, você dar aula, você comunicar algo. Então, utilize isso para você também como uma marca, como um portfólio, como um espaço que as pessoas que querem comprar seus livros, contratar suas palestras, acessar seus cursos, também enfim, vejam nesse espaço ali o que transforma é a rede você. social num portfólio, Isso, né? quem é você, exatamente. E aí eu fiquei, cara, que doideira, né? Eu fui dormir com isso. Aí quando eu acordei, eu falei, acho que vamos dar um nome de Babs Carini pra intelectual diferentona. Eu acho que é um nome bacana. Aí eu mandei mensagem pra ela. Foi falei, uma inspiração. Já mudei. Aí falei, é esse nome aqui. Ela, foda e tal. Muito bom. E aí foi isso. Aí depois dali eu já abri um curso. Isso foi em dezembro de 2020. Quando foi janeiro de 21, eu abri um curso online, que eu cobrava acho que R$50 por pessoa. Mas foi muito estranho pra mim. É desconfortável no começo, muito né? desconfortável. Eu pedi desculpa 1000 vezes pra audiência, pra galera do curso, né? Falei, gente, é porque eu tô passando dificuldade, eu tô com… Eu lembro que tinha cursista que falou pra mim assim, professora, eu tô com uma geladeira aqui, acho que eu queria te dar pra você vender. Tipo assim… O modo como eu falei, como eu pedi tanta desculpa por cobrar por um curso. Porque é esse lugar de conhecimento público. A gente é formado pra entender que o conhecimento é público. E é legítimo que muitas pessoas operem, né, socialmente nesse entendimento. Tá tudo bem, não tem problema. A gente quer democratizar o saber. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de emancipação financeira. Eu precisava muito naquele contexto. Então, eu precisei enfrentar várias noções que eu tinha muito consolidadas de conhecimento. Eu já dava palestras há 8 anos sem cobrar R$1. E era, tipo, pra mim muito incrível quando alguma universidade falava, não, vem pra cá, que a gente te dá passagem e hospedagem. Eu achava aquilo incrível, primeiro, porque eu ia conhecer um lugar novo. Uma cidade nova do país, um estado novo do país. Primeiro, por isso. Segundo, porque era um entendimento de que estavam me reconhecendo como intelectual. Claro. Aquela instituição estava me reconhecendo como alguém que poderia informar algo, comunicar algo, né? Então, para mim, era honroso. E segue sendo. Mas eu não tinha nem noção de que muitas vezes eu gastava mais para ir para esses processos, né? Sim. Porque, enfim, passagem e hospedagem. Mas você tem o translado ali na cidade, você tem sua alimentação, que não é coberta. Eu tinha minha filha, né, muito bebezinha. Você tinha que ter uma rede momento que eu tinha que ter uma rede de apoio. Só que minha mãe já com idade, eu colocava minha mãe, mas eu tinha que colocar alguém
para ajudar minha mãe. Então, pagar alguém para ajudar minha mãe nesse processo que eu viajava. Então, mobilizava. Mas, enfim, para mim era muito comum palestrar gratuitamente. Cursos. Não tinha um convite desse, de instituição, que fosse venha palestrar só. Era geralmente venha palestrar e dê um mini curso, né? E tá tudo bem, porque quando a universidade conseguia um recurso para trazer, para levar algo intelectual, ela tinha que justificar o uso daquele recurso público. Então, os cursos também que eu ministrava eram todos gratuitos. Os livros, a editora dava 100 livros para eu vender e o restante era da editora, as vendas eram da editora. Aí às vezes eu pegava livro na mão da editora, quando eu ia palestrar, porque o pessoal pedia a um custo mais baixo, aí eu vendia a um custo normal que a editora vende no mercado, aí pagava o dinheiro da editora, pegava aquele troquinho para mim. Então era um corre muito grande que hoje eu tenho até trauma de andar com mochila de livro. Eu andava com mochilas muito pesadas de livro para poder fazer algum troquinho nessas palestras gratuitas que eu dava nas instituições. E então era esse modo que eu operava, né? Então, quando ela vem falar comigo de que o conhecimento precisava monetizar esse conhecimento, eu falo, cara, que sofista, né? Que coisa. Não sei se isso fica bacana, não sei se isso soa bacana. Então, de início, foi muito desconfortável. É quase constrangedor, né? Como muito. Se a gente tivesse. Eu precisei fazer muita terapia para poder entender que eu podia cobrar uma palestra. E aí, depois, quando pessoas vieram falar comigo sobre os valores da palestra, eu falei, Bárbara, tá ridículo isso. Tá ridículo, reajusta isso. Não, eu falo, cara, não faz sentido pra mim. Aí eu vou fazer mais terapia pra entender, né, sobre o tamanho do seu valor. Isso. Então, foram 4 anos desse processo que eu me sinto ainda em processo. Eu me sinto ainda me apropriando desses movimentos e me sentindo confortável nesses movimentos, porque até pouco tempo eu não tinha conforto. Tipo, foi esse ano que meu companheiro chegou para minha editora que eu publicava antes e falou, olha, bacana, ela publicou com vocês. Imagine, meu esposo foi... As mulheres feministas trazendo seus homens de guardiões ferozes. Porque eles não têm constrangimento. Homem, em geral, não tem constrangimento em colocar o seu preço, né? E aí, eles são muito acostumados. Junto a um outro lugar, de ser homem, de ser sudestino. Porque uma das conversas que foi até uma mana… Foram mulheres, né? Mulheres que vieram até mim, mulheres negras, que vieram até mim fazer esse chacoalho. E mulheres negras do Sudeste, que vieram para mim dizer assim, olha, tá errado, não cobra isso. Você tem 2 graduações, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Você tem sua trajetória, você idealizou a primeira escola afro-brasileira registrada em uma Secretaria de Educação no Brasil. Você tem uma audiência significativa na sua rede social. Você tem uma forma de falar que comunica bem, que as pessoas gostam. Então, tudo isso tem que estar dentro do seu escopo de cobrança. Você não pode… Então, foram pessoas do Sudeste. Senta direito, garota.